Você piscou e talvez não entenda o que viu. Foi um lance só, um toque, mas ali, naquele segundo que separa a genialidade da rotina, algo aconteceu. O estádio inteiro parou, os olhos se arregalaram e do outro lado do oceano, um silêncio foi quebrado. Não era replay, não era memória, era o presente gritando alto. Neymar está vivo, e não apenas vivo, está pronto para mudar tudo. E foi justamente quem menos esperávamos que verbalizou o que muitos sentiam, mas não ousavam dizer. Ancelotti. Sim, o estrategista frio, o homem dos títulos, o técnico das lendas. Ele falou, e não foi qualquer fala. Mas antes de revelar a frase que fez a imprensa correr e os torcedores congelarem, deixa eu te perguntar. Já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Isso aqui não é só mais uma notícia. É a história viva sendo reescrita diante dos seus olhos. Comenta aí de onde você está assistindo essa história, porque hoje a gente vai juntos destrinchar o momento que pode ter mudado o rumo da seleção brasileira. O que Neymar fez em campo não foi só belo, foi cirúrgico. Foi cirúrgico porque foi direto ao ponto mais sensível do futebol brasileiro atual. A falta de um protagonista. Um toque só, um gol, um manifesto, um aviso silencioso a Ancelotti e ao mundo. Se vocês tinham dúvidas, olhem de novo. E ele olhou, e ele entendeu, e ele respondeu. Mas o que será que realmente mudou? Será que esse gol isolado pode ter alterado toda a convocação futura da seleção? Vamos destrinchar isso agora e você vai entender por quê. Às vezes, uma jogada vale mais do que 1000 entrevistas. Era só mais um jogo no calendário. Um estádio lotado, sim, mas sem a expectativa de um espetáculo. As manchetes do dia não falavam de Neymar. Falavam de promessas, de bastidores, de mudanças na comissão técnica. E ele, silencioso. Sem anúncios, sem entrevistas, sem provocação. Só apareceu. Entrou em campo como quem não devia nada a ninguém. Mas o que ninguém imaginava é que aquela noite comum se transformaria em uma virada de chave. Não apenas na carreira de Neymar, mas talvez nas ideias de Ancelotti sobre o futuro da seleção brasileira. O brasileiro não pediu licença, driblou como quem ignora as dúvidas, sorriu como quem não carrega mais o peso do mundo nas costas. Foi uma atuação limpa, sem exageros, mas com a dose exata de genialidade para tirar qualquer técnico da zona de conforto. E ali estava ele, Ancelotti, do outro lado, assistindo, observando, o mesmo homem que semanas antes deixara Neymar fora da convocação inicial. A justificativa era técnica, física, estratégica, mas depois daquele jogo, o silêncio não bastava mais. A entrevista veio, como sempre, pontual, precisa, sem rodeios. Mas algo estava diferente. O tom, a pausa, a escolha das palavras. Quando Ancelotti disse que Neymar provou que ainda tem o seu talento natural com a bola, não era só elogio. Era quase uma confissão, um ajuste de rota, um sinal. Porque vindo dele, elogio não é rotina, é estratégia, é cálculo. E a dúvida que paira agora é: o que esse reconhecimento público significa? Foi espontâneo? Foi planejado? Ou foi forçado pela evidência que todo mundo viu naquela jogada? Algo mudou. E essa mudança, por menor que pareça, pode reescrever o roteiro da seleção rumo à Copa. No futebol, palavras dizem muito, mas silêncios dizem ainda mais. E o silêncio que se seguiu ao gol de Neymar foi estrondoso. Nenhuma comemoração exagerada, nenhuma dancinha ensaiada, apenas o olhar para o banco. Um olhar direto, como quem sabe que aquilo ali não era só um gol. Era uma tese, uma resposta, uma pergunta devolvida.
E o destinatário não era o público, não era a torcida, era Ancelotti. Porque quando o técnico de expressão serena solta uma frase como "ele ainda tem o seu talento natural com a bola", não se trata de emoção, mas de recalibração. E por que isso importa tanto? Porque Ancelotti não é apenas um treinador, ele é o símbolo da transição da seleção para uma nova era. Uma era onde disciplina, forma física e consistência contam bem mais do que um passado glorioso. E Neymar, por anos, foi o epicentro da instabilidade emocional e técnica do time. Estava fora da lista, estava fora do plano, mas um jogo bastou para recolocar tudo em dúvida. E é aí que o jogo político do futebol entra em cena. Porque o reconhecimento veio, sim, mas veio depois de pressão midiática, de viralização, de uma atuação inquestionável. Agora, a questão que explode nas redes, nas mesas redondas e dentro da própria comissão técnica é: Neymar será convocado na próxima lista? Ou será que esse reconhecimento público foi apenas um alívio momentâneo para evitar mais críticas? A torcida está dividida, os analistas estão inquietos e o jogador, esse parece mais leve do que nunca, porque talvez ele tenha entendido que para voltar a ser imprescindível, não precisava de manchetes ou defensores apaixonados. Só precisava de uma jogada, uma única jogada que fizesse até o mais calculista dos técnicos repensar os seus planos. E essa jogada aconteceu. O futebol tem memória curta, dizem, mas certas noites entram para o arquivo eterno. E aquela atuação de Neymar, com um toque só, pode ter sido o primeiro capítulo de um novo livro. O elogio de Ancelotti, por mais contido que tenha sido, carrega o peso de uma mudança silenciosa. A frase "ele ainda tem o seu talento natural com a bola" não foi só uma constatação técnica, foi um desbloqueio emocional, uma admissão pública de que o ciclo de Neymar na seleção ainda pode ter combustível. E mais do que isso, foi um sinal de que o craque voltou a controlar a própria narrativa. Hoje, o Brasil não discute mais se Neymar está acabado. Discute se é cedo demais para dizer que ele está de volta. A diferença é sutil, mas devastadora. Porque o mesmo jogador que carregava críticas e desconfianças agora está com um único toque no centro do debate sobre o futuro da seleção. E o técnico que antes parecia ter virado a página, agora talvez esteja reescrevendo o capítulo. A frieza de Ancelotti deu lugar a algo mais humano e, quando até ele se rende, o mundo escuta. E aí fica a pergunta: estamos diante de um renascimento legítimo ou apenas de um lampejo fugaz? O tempo vai dizer, mas uma coisa é certa: o talento, esse nunca foi embora. Só precisava de contexto, de motivação, de um espaço ali para explodir. E isso Neymar soube criar sozinho. Então me conta aí, você acredita que ele ainda pode ser o protagonista da seleção? Ou foi só uma noite boa e nada mais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários com respeito. Aqui todo mundo tem voz. E se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ver isso e se inscreve aqui no canal. Ah, e não acabou, viu? Há muito mais a ser explorado aqui nesse canal e eu te espero no próximo vídeo que eu estou deixando aqui no card. Vamos lá?